Pessoal, Marcelo, Papo de Sardinha. Vou fazer o famoso fechamento da semana, um resumo da semana. Mas eu gostaria de, antes de qualquer coisa, mostrar um pouco do sentimento que é trabalhar com o mercado financeiro. Como tem sido a minha experiência de viver com o mercado financeiro e quais são as situações que eu precisei mudar, que eu precisei melhorar, que eu precisei trabalhar, e o que eu tenho feito até hoje e o que tem acontecido comigo quando tudo na minha vida mudou. Eu saí do processo de CLT e passei a viver única e exclusivamente do mercado financeiro. Vou fazer o resumo da semana, mas eu gostaria de, antes de qualquer coisa, passar esse recado para vocês. Quando comecei a fazer o processo de viver do mercado, de trabalhar para o mercado, de estudar, eu vinha num processo de estudo, mas eu trabalhava. E aí eu já falei isso em alguns vídeos, quando você entra na situação do CLT e sai do CLT, da zona de conforto, e você começa a entrar efetivamente para viver do mercado, para viver o tão sonhado, a liberdade financeira, a liberdade de espaço, geografia, tudo isso, você se depara com uma realidade completamente diferente. A pressão é muito grande, você precisa se readaptar, você precisa se encontrar com o mercado, você precisa se situar, você precisa entender se aquilo que você está fazendo é o certo, se não é o certo, se o número de contrato é o número correto para que você se sustente, ou se o número de contrato que te sustenta, você está adaptado a ele. Então é uma série de fatores. Então você precisa trabalhar o emocional, trabalhar a sua técnica, trabalhar seu gerenciamento de risco, trabalhar, e tudo aquilo que você estudou até então, ela simplesmente vai por água abaixo, ela não se sustenta. Não que isso não se sustenta, é um cenário completamente diferente, toda a rotina ela muda. E assim, quando eu realmente iniciei, quando eu comecei a fazer e falar assim, pronto, eu vou viver do mercado, eu agora sou trader, eu agora não sou mais CLT, eu confesso a vocês que eu fiquei completamente perdido. E uma das coisas que me fez muito bem foi voltar ao início e abandonar uma pegada de estudo e focar em na qual eu me adaptei a ele desde o início. Que aí o que aconteceu? Eu paguei uma mentoria há alguns anos atrás, só que no decorrer do processo eu ouvi de tudo. Eu ouvi sobre fluxo, aí fui testar fluxo, sobre trabalhar renko, sobre estudar, e aquilo que estava me dando certo eu fui deixando para lá, porque na minha cabeça aquilo que eu estava fazendo uma hora ia ficar obsoleto, uma hora ia ficar, enfim, não ia fazer muito sentido para mim, eu tinha que aprender mais técnica. E quando eu fui para o mercado, quando eu efetivamente iniciei a minha vida, a minha carreira, eu digo iniciar a minha carreira é quando eu abandonei lá, eu não sou mais CLT e passei efetivamente a viver 100% do trader. Eu me vi perdido, qual técnica que eu vou realmente aplicar? E aí eu comecei do zero, eu comecei do início lá atrás, onde eu trabalhava price action, eu trabalhava as médias móveis, eu trabalhava a VWAP, aquilo que fez sentido para mim. E o que fez sentido para mim pode ser que não faça para outra pessoa, entende? Então, uma dica que eu dou, um conselho que eu dou, uma sugestão que eu dou
tente encontrar um mentor, isso é muito importante, tá? Que faça sentido para você, seja ele fluxo, seja ele renko, seja price action, seja rompimento de qualquer coisa, de média móvel, de VWAP, seja lá o que for. Seja lá qual for ele, na verdade, seja ele qualquer um. Mas desde que você se adapte a ele e o foco tem que ser um só. Eu voltei pro eixo e aí eu fiz um abril péssimo, fiz um maio horrível, fiz um junho horrível. Então foram 3 meses que eu não conseguia sair avançar no processo, avançar na expectativa de ganho para que eu pudesse pagar minhas contas. Pagava, mas eu tinha que tirar daqui, tirar dali, fazer de tudo para que não tirasse só do mercado, porque o mercado não estava me compensando naquele momento. E aí em julho eu fiz uma limpeza mental, voltei e foquei. Primeiro ponto, gerenciamento de risco. Trabalhei gerenciamento de risco, aceitei perder. Eu vou falar isso no resumo da semana e talvez no resumo do mês. Mas pronto, esse mês perdi 2 vezes, aceitei aperto e parei. O que é aceitar o gerenciamento de risco? Eu vou falar um tópico depois sobre o que é aceitar o gerenciamento de risco. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido demais. Pensa comigo. Se você fez uma análise, fez um trabalho, fez um estudo, aplicou lá, clicou, comprei. O que vai te fazer arrastar stop, aumentar stop? O que vai te fazer aumentar contrato? É o descontrole. Aí vem a segunda parte que eu tive que trabalhar. Não pense, pessoal, que eu tive descontrole emocional, eu passei por falta de gerenciamento de risco. Não pense que tudo isso não aconteceu comigo. E aí tem sido uma virada de chave tão grande e um trabalho, um exercício tão grande, diário, uma luta, é acordar e não entrar em todas as brigas de estudar. Não parei de estudar, continuo estudando, foquei nos meus estudos, voltei a focar nos meus estudos sempre. E aí uma coisa que eu aprendi, no momento em que eu entrei, comprei e ele foi contra mim, ou o mercado ele realmente não aceitou o meu operacional, porque se minha análise eu entendo que estava certa, ou eu entrei errado. Das duas, uma eu tenho que estopar. Aceite o stop. Outra coisa que eu aprendi, e eu aprendi assim, tem sido muito importante para mim. Entrar na operação medindo o gain, mas medindo o loss. Qual é o tamanho do meu loss? Qual o tamanho Isso tem sido assim de uma importância para mim. Ele tá caro para mim? Por exemplo, se eu entrar nessa operação, ele vai me dar um gain de 100 pontos. Em compensação, o meu loss, o meu risco retorno dessa operação tá 300 pontos, 400 pontos. Cara, não entra. Não entra, porque ele vai ficar caro para você. Esse trabalho de medir o seu loss e medir o meu loss, ele tem sido assim de uma importância sensacional.
Hoje, por exemplo, eu fiz 90 pontos com um risco-retorno de 45 pontos. Eu fiz um risco-retorno tão baixo que... E outra coisa, eu não trabalhei, eu tenho trabalhado, isso é uma coisa que eu, assim, eu falo em todo vídeo, eu gosto disso. Eu tenho trabalhado para não sofrer calor. Quando eu falo calor, é ficar exposto ao mercado, é ficar o tempo todo assim, nossa, ele tá pagando para ver, tipo, cara, ele tá a 200 pontos, eu arrasto para 300, ele tá negativo 300, eu já cheguei a ficar exposto no mercado 1000 pontos, é muito ruim, cara, não encaixou, sai do processo, sai do mercado. Para o vídeo não ficar longo, eu vou fazer o resumo da semana, o resumo do dia, mas esse ponto é importante. Trabalhe, um papo muito reto, trabalhe o tamanho do seu loss, o teu mental, o teu operacional, faça uma disciplina, é muito importante nesse processo. Cara, é muito importante você medir o tamanho do seu risco. O seu risco, cara, tá aqui. Eu vou até falar um pouco ali do tamanho do risco. Qual o tamanho do seu risco? Tamanho do seu gerenciamento de risco. Vou falar um pouco do mercado aqui. Semana, um loss baixo. Tive um loss de 70 pontos. A média de ponto 75. Um loss e 4 gains, a conta fecha. 1 por 1, é 1 por 1. Aceitei o loss, parei, fechei o computador, fui cuidar da família, fui estudar, fui fazer outra coisa. Beleza? Esse é o resumo da semana. Vou falar um pouco de hoje, só para vocês entenderem aqui, ó. Esse aqui, novamente, ó, ele entrou sem gap. Ó, esse aqui é o gap de ontem, tá? Ele entrou sem gap, entrou buscando a mínima aqui, ó, rompeu essa mínima de ontem, tá vendo a mínima de ontem aqui? Ameaçou romper, eu entrei aqui, ó, eu vou aumentar, eu entrei nesse rompimento aqui. Qual foi o meu risco retorno? Olha aqui, ó, entrei nesse rompimento, eu peguei 90 pontos, tá? 90 pontos, que eu peguei um pouquinho antes. O meu stop estava aqui, ó. Eu peguei ele aqui, meu stop estava aqui, ó. Eu botei meu stop aqui, ó. Foi 60 pontos, não foi 45. Esse foi o meu risco retorno. O ideal aqui, ele ainda ficaria caro, tá? Seria colocar ele aqui, ó. 139 pontos. Mas eu boto ele aqui. Aí eu entrei nesse rompimento, um pouco acima do rompimento. Peguei o rompimento da VWAP, média móvel de 21, pronto, 90 pontos tranquilo. Essa foi minha única entrada do dia e é isso. Entrou, fez o resultado, não entre de novo. Ou se entrar, diminua o número de contrato ou tenha certeza daquilo que você está fazendo. Beleza, galera? Resumo básico, sem maiores delongas, disciplina, estudo, concentração, meça o seu gerenciamento de risco, não tem erro. Beleza? Marcelo Papo de Sardinha, deixa um like, compartilhe, fui!